Senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos, colegas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos eventos promovidos pela CAPES, dessa vez através da sessão de acessibilidade, que é um órgão pertencente à Coordenadoria de Apoio aos Servidores, que pertence à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esse evento é alusivo à Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla. Nosso combinado de sempre, hoje um pouquinho diferente, até o horário, estamos uma hora antes para dar tempo de apresentar os palestrantes e dos três falarem, conversarem com a gente aqui hoje. Então, aquele nosso combinado de vocês irem mandando as perguntas durante o evento e depois ao final. E hoje com um detalhe. Se forem perguntas genéricas, podem mandar perguntas. Se quiserem que um dos três responda, aí só escreve para quem que vocês estão mandando as perguntas. Eu já vou apresentar os três e aí depois eles vão trocando ideia conosco. Nosso primeiro palestrante será o Moisés Bauer Luiz. O Moisés é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito do Estado e mestrando em Direitos Humanos, diretor jurídico do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência e integrante do Conselho de Curadores da Fundação Dorina Novil para Cegos. O Moisés tem cabelo castanho, jogadinho para o lado, assim, tá de terno azul e uma camisa branca. Nossa segunda palestrante, Camila Varela, advogada, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, secretária da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo e sócia da Varela Guimarães Advocacia. Ela é loira, de cabelo curto, também jogadinho para o lado, um óculos de onça e um colar de pérolas. E, por fim, a nossa terceira palestrante, Loni Mânica, graduada em Pedagogia, especialista em Equidade de Gênero, Educação Especial, Orientação Educacional, Planejamento Estratégico e Administração Supervisão. Mestre em Educação e doutora em Educação Pedagogia Social. É assessora de Inclusão e Diversidade no Senado Federal, especificamente no gabinete do relator do projeto, senador Romário. Ela tem o cabelo preto, com uma franjinha também para o lado, está com uma blusa amarela e um colar dourado. Vamos lá, então? Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, com a palavra nosso primeiro palestrante dessa tarde, Dr. Moisés Bauer Luiz. Muito boa tarde. Quero primeiramente cumprimentar a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa da coordenação da CAPES, que declinou a mim este convite para, na tarde de hoje, poder compartilhar desses momentos com os nossos espectadores aqui, tratando de um tema tão importante, aí, em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e também cumprimentar aqui as minhas colegas painelistas, expositoras, doutora Camila Varela, doutora Loni Mânica, que me enche muito de alegria poder compartilhar esse momento com essas duas pessoas que, além das excelentes profissionais e toda a bagagem profissional e acadêmica que possuem, são ativistas muito valorosas do segmento das pessoas com deficiência. Para mim, falar sobre direitos das pessoas com deficiência é algo que me deixa bastante confortável, me traz grande satisfação, por eu ter aí uma trajetória de vida voltada, focada para essa temática. Para os que não me conhecem e não têm conhecimento dessa informação, eu sou pessoa cega e tenho deficiência física também, eu tenho uma amputação de mão esquerda. Então, conceitualmente, isso também é uma múltipla deficiência, né? Eu tive a oportunidade de atuar perante o movimento de cegos, por 6 anos presidindo a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Tive a oportunidade de presidir o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fui presidente também do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. Organização esta última, da qual eu integro hoje a diretoria na função de diretor jurídico. Eu vou pedir licença para brevemente apresentar um pouquinho o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, o CRPD,
porque, como vão poder observar na fala após a minha, da doutora Camila, essa organização aí é autora de uma ação que debate hoje, propõe o debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal do rol taxativo em favor do tratamento de saúde para as pessoas com autismo e outras doenças raras e graves. O CRPD é uma união de 10 organizações nacionais de todas as áreas de deficiência. Então, integram o CRPD a Associação Brasileira de Autismo, a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos Excepcionais, das APAES, FENAPAES, a Federação Nacional das Associações Pestalozes, a FENAPestalose, a Federação Brasileira de Pessoas com Deficiência, FCD Brasil, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, ONEDEF, e faltou uma de letra A, que é a AFAG, que eu deveria ter falado no início, eu tentei puxar aqui pela ordem alfabética. A AFAG é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Deficiências Graves e Raras. Essas 10 organizações compõem o CRPD desde 2016, e o CRPD tem como principal missão aí, primeiro, buscar uma unidade do segmento das pessoas com deficiência e, principalmente, propor aí estratégias de monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Então, é nesse sentido que o CRPD vem atuando em várias frentes, buscando a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E como o tema hoje principal é o rol taxativo, em favor das pessoas com autismo e outras deficiências bastante específicas, eu gostaria de fazer uma fala introdutória desse painel, dessa mesa de diálogo aqui que estamos compondo, trazendo algumas reflexões que eu acho que são bastante apropriadas, principalmente quando a gente está tratando de uma Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós vamos perceber que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla são hoje um quantitativo bastante significativo na nossa sociedade, e esse mesmo quantitativo ele não representa, não é refletido quando a gente vai falar em dados concretos de inclusão, por exemplo, profissional das pessoas com deficiência, né? Entre as diversas deficiências que o relatório RAIS demonstra no mercado formal de trabalho, o menor índice de inclusão profissional está justamente entre a deficiência intelectual. E isso, na verdade, demonstra, consequentemente, o quantitativo muito elevado que ainda encontramos na nossa sociedade de barreiras que impedem a plena inclusão dessas pessoas na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho. Quando a gente fala em deficiência intelectual e múltipla, nós estamos falando de 2 ou mais deficiências concomitantes. Essas barreiras, sem dúvida alguma, por razões óbvias, são ainda mais impactantes, são ainda mais presentes no cotidiano dessas pessoas. Mas nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de pessoas com deficiência, estamos falando de barreiras. Falamos aqui brevemente, ao apresentar o CRPD, no monitoramento da convenção, e eu acho que a gente não pode começar essa conversa na tarde de hoje sem resgatar um pouco, talvez, uma das maiores inovações jurídicas e fáticas também que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu me refiro aqui ao conceito de deficiência, né? Nós estamos acostumados, primeiro, historicamente, as pessoas com deficiência sequer tinham oportunidades de ser
objeto de ações afirmativas ou de políticas públicas específicas voltadas para esse público. O processo de exclusão era tão impactante que a invisibilidade das pessoas com deficiência era tamanha ao ponto de não se falar em nenhuma dessas políticas públicas, seja acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à justiça, porque, de fato, essas pessoas eram desconsideradas, ignoradas, invisíveis, propriamente ditas, pela nossa sociedade. Mas, com a luta de muitos que nos antecederam, muitas pessoas que realmente se comprometeram com o tema da pessoa com deficiência, seja por ter um familiar com deficiência, seja por ter uma deficiência, ou seja por ter a grande virtude de desenvolver um sentimento de empatia e conseguir se colocar no lugar das outras pessoas para pensar uma sociedade verdadeiramente justa e solidária, preparada ou pensada, planejada para todos. Nós estamos vivenciando nas últimas décadas, principalmente, cada vez de forma mais concreta, felizmente, transformações, mudanças na nossa relação com o tema pessoa com deficiência. A sociedade vem pouco a pouco se mostrando um pouco mais receptiva, acolhedora, inclusiva, e importante registrar pouco a pouco, né? Mas esses avanços, essas conquistas são felizmente perceptíveis, né? Não quer dizer que o problema está resolvido. É importante termos em mente que no Brasil, né, tempos que estamos falando aqui de 200 anos de independência, a primeira escola para pessoas com deficiência no Brasil, ela surge em 1854, ou seja, há 168 anos, né? Até que a política de educação seja pensada também para as pessoas com deficiência, a gente já vem para a segunda metade do século passado. Para a gente pensar em direitos constitucionais prevendo a educação de pessoas com deficiência, a inclusão de pessoas com deficiência, a gente chega na década de 80. Na verdade, a década de 80 é um grande marco para conquistas de direitos das pessoas com deficiência, né? No ano de 81 é declarado pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, assim ainda era chamada, e com a nossa Constituição de 88, a gente consegue lá, graças à mobilização de muitas organizações que foram se constituindo naqueles anos 70 e 80, também a garantia de direitos específicos para as pessoas ali chamadas portadoras de deficiência no texto constitucional. Ao longo da década de 90, o mundo todo foi cada vez mais debatendo o tema. Nós temos aí a Convenção de Salamanca, que fala muito da educação das pessoas com deficiência, e nós conseguimos, de uma forma bastante célere, para o que é todo um processo de construção de um tratado internacional no âmbito da Organização das Nações Unidas, chegar em 2006 com um texto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse texto, que felizmente no Brasil é ratificado com força de norma constitucional, né? A partir do Decreto Legislativo 186, depois promulgado pelo Decreto 6949, em 2009, nós temos finalmente, então, vigente no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, o inteiro teor da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu referi há pouco, traz importante inovação para o nosso ordenamento jurídico. E são várias inovações, mas eu gostaria de destacar principalmente o conceito de deficiência, né? Esse conceito que, até então, era visto meramente a partir de uma mirada médica, né? Então, quem dizia se uma pessoa tinha deficiência ou não era apenas um médico. As deficiências eram vistas apenas como códigos de uma classificação internacional de doenças, uma CID,
e a convenção já traz uma outra reflexão de que nós temos que, para muito além de olhar para o corpo humano, olhar para todo o contexto social onde estão inseridas as pessoas com deficiência. E aí traz uma ideia de conceito de deficiência que a avaliação, ela foge, ou melhor, ela transcende a análise meramente do corpo e das funções e estruturas do corpo, mas também para o ambiente onde essa pessoa está inserida. E aí o texto da convenção nos traz que a deficiência ela é constatada a partir de impedimentos de longo prazo, e esses impedimentos, então, a gente está falando do corpo, das funções e estrutura do corpo, que, em interação com o ambiente, encontram barreiras que impedem a plena participação da pessoa na sociedade. Então, nós estamos olhando aqui para um conceito que eu costumo referir, tem pelo menos 3 núcleos bem importantes. O primeiro núcleo é o corpo, a estrutura e as funções do corpo, sentidos do corpo. O segundo núcleo é o ambiente, as barreiras existentes nesse ambiente. E o terceiro núcleo é o resultado da interação desses impedimentos e dessas barreiras. Se são resultados que impedem a plena participação das pessoas na sociedade ou não. E aí, dos impedimentos, o próprio decreto 3298, com alterações sofridas lá, ou realizadas, promovidas pelo decreto 5296, nós temos ali um rol bem especificado de quais são essas situações nas estruturas e funções do corpo que caracterizariam deficiência a partir de uma mirada meramente médica, clínica, né? As barreiras, que é o segundo núcleo do conceito atual, exige todo um conhecimento de quais são essas barreiras, né? E é muito comum para as pessoas leigas no tema pensarem em barreiras, e quando falam em acessibilidade, barreiras, basicamente barreiras arquitetônicas, né? Rampas, a existência de elevadores, eliminação de escadas e degraus, pisos táteis nas calçadas, calçadas rebaixadas, mas, na verdade, essas são barreiras arquitetônicas, sim, importantes, impactantes e que impedem, sim, a plena participação de muitas situações de deficiência, mas, na verdade, para todas as deficiências, existem muitas outras barreiras que não são comumente percebidas, principalmente por quem não convive com a situação de deficiência. Então, se a gente pensar nas pessoas cegas, as barreiras muito maiores do que essas arquitetônicas já citadas, são barreiras comunicacionais, barreiras de acesso à informação, a conteúdos escritos, sejam em publicações, sejam em ambientes virtuais, como sites, aplicativos, sistemas de informação, mas também em acesso a tecnologias, equipamentos eletrônicos, que muitas vezes não possuem essa acessibilidade que permitam a interação da pessoa com o ambiente ou com este serviço ou dispositivo, dependendo da situação. A pessoa com deficiência auditiva, da mesma forma, a barreira de comunicação e de informação, ela é muito mais impactante do que as barreiras físicas, evidentemente, muito mais do que das pessoas cegas. E as pessoas com deficiência intelectual, então, que nós estamos justamente fazendo alusão neste evento aqui, essas barreiras passam, na verdade, em muitos casos, porque a deficiência intelectual pode se apresentar de várias formas, vários graus, várias situações, mas também pelos aspectos arquitetônicos, muito pelos aspectos comunicacionais e de informação. Muitas vezes uma pessoa com deficiência intelectual exige uma comunicação de uma linguagem mais simples, mais compreensiva para a capacidade cognitiva dessas pessoas, mas também nós falamos aqui de uma série de outras situações que eu costumo dizer, que talvez na intelectual é muito mais presente do que nas outras barreiras, nas outras deficiências, mas todas vivem, que são barreiras atitudinais, né? E em falar de barreiras atitudinais, que todas as deficiências enfrentam essas barreiras atitudinais, nós precisamos falar de capacitismo, né? Capacitismo, que é um tema
na minha avaliação, ainda bastante recente, né? Que a doutrina vem se debruçando, pesquisadores acadêmicos em descrever, em relatar e conceituar esse fenômeno que é o capacitismo, mas também de uma forma bastante singela aqui para melhor compreensão de todos. Eu costumo dizer que o capacitismo ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, por exemplo, né? Mas talvez com um viés um pouco mais específico no que diz respeito a partir de um pressuposto de que a pessoa não é capaz. Aqui está o capacitismo. Então, chega uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, um ambiente que é novo para ela, e que a situação de deficiência é nova para todas as demais pessoas que estão nesse ambiente de trabalho, é muito comum as pessoas partirem do princípio de que aquela pessoa não vai ter capacidade, por exemplo, e é muito comum isso mesmo, sequer para servir um copo d'água para si, sequer para se deslocar até o banheiro. Eu estou falando aqui de necessidades básicas. Quanto mais, então, a desempenhar uma função laboral, a poder cumprir todas as atribuições, ou pelo menos parte significativa das atribuições de um cargo público que vem assumir, ou de uma oportunidade de estágio que essa pessoa com deficiência intelectual, ou qualquer outra deficiência vem assumir, mas para a intelectual isso ainda é muito mais frequente, a barreira atitudinal, ou essa premissa de que não é capaz de, porque tem deficiência intelectual. E eu acho não, né? Eu tenho convicção de que essa barreira atitudinal, seja para deficiência intelectual e múltipla, que nós estamos aqui vivenciando essa Semana Nacional, mas para qualquer outra deficiência, é fundamental que nós estejamos muito vigilantes a não estarmos cometendo atitudes que possam ser enquadradas como capacitismo. Isso é muito comum em todos nós, né? Não é porque eu tenho uma deficiência que eventualmente eu não vou também estar fazendo alguns pré-julgamentos ou sendo capacitista em relação a outra deficiência. Imagina quem não tem deficiência, quem não está acostumado. E aí a importância de momentos como esse para a gente buscar informação, esclarecimento e melhor compreensão de como abordar as distintas situações de deficiência para não cometermos em situações de capacitismo, até porque, em última análise, um capacitismo, uma barreira atitudinal, ela pode muito bem, perante a legislação atual, a Lei Brasileira de Inclusão, ser enquadrada como discriminação em razão da deficiência, o que é tipificado como crime na nossa legislação atual. Então, é bem importante que estejamos atentos a isso, que a gente possa refletir, ter esses olhares bastante aprofundados sobre as diversas situações de deficiência e sempre buscar, ao máximo, não concluir por incapacidade das pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, mas no caso das pessoas com deficiência, de quaisquer deficiências, porque isso é fundamental. E para encerrando a minha fala, eu falei aqui de várias barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, informação. Essas barreiras, elas existem nas situações mais básicas, mais fundamentais do cotidiano de uma pessoa com deficiência. Então, eu costumo sempre fazer a reflexão que, para que uma pessoa com deficiência chegue nesse ambiente de trabalho que eu descrevi agora, hipoteticamente, uma cena ou um cenário da pessoa chegando no ambiente de trabalho novo, ela precisa antes ter acesso a dois serviços essenciais a qualquer pessoa, muito mais para a pessoa com deficiência, que é a educação e a saúde. E justamente no acesso à saúde, ainda que com todas as conquistas, com todo o cenário de melhoria, de realidades mais esperançosas para as pessoas com deficiência que eu descrevi aqui, fazendo um breve resgate histórico, nós ainda esbarramos em situações legislativas ou interpretações jurisprudenciais dos nossos tribunais, onde são postas barreiras ao acesso à saúde das pessoas com deficiência. E aqui entra propriamente
dito, o grande tema do dia, e não só especificamente desse dia ou desta semana, mas dos últimos meses, para todo o segmento das pessoas com deficiência, e certamente, se não todos, mas a imensa maioria de vocês já ouviram em alguma notícia ou em alguma conversa com seus pares, a expressão do rol taxativo, o quanto isso tem mexido com a vida de muitas famílias, de muitas pessoas com deficiência, e felizmente buscado aí sensibilizar a mídia, os tribunais, o Congresso Nacional, para que a gente encontre uma solução para a eliminação dessa barreira de acesso à saúde das pessoas com deficiência. Mas, para falar mais especificamente desse tema específico do rol taxativo, dessa barreira de acesso à saúde, com certeza a doutora Camila e a doutora Alone, que falarão a seguir, vão poder contextualizar e trazer as informações muito mais precisas, muito mais técnicas do que eu. A mim coube fazer essa fala aqui mais introdutória, de uma contextualização um pouco mais histórica e ampla mesmo do tema e da alusão aqui à nossa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, dessa forma, eu encerro essa minha primeira intervenção e vou aqui, de forma muito prazerosa, ficar atento, ouvindo a doutora Camila e a doutora Alone, que farão a sequência aqui das suas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Se estivéssemos presencialmente, estaremos ouvindo as palmas da plateia. Obrigado por essa primeira intervenção. Passamos, então, a palavra para a doutora Camila Varela. Doutora Camila, por favor. Boa tarde, cumprimento a todos os painelistas, doutor Moisés, uma satisfação estar aqui dividindo essa mesa virtual com o senhor. Alone, querida, que encontramos ontem também, o aprendizado que tivemos esses últimos meses, como funciona o Congresso Nacional, especificamente o Senado. Então, é realmente uma grande satisfação estar aqui com os senhores, podendo trazer um pouco da minha experiência nesse enfrentamento do rol taxativo, e eu espero que eu esteja à altura do doutor Moisés, que me precedeu, que fez uma explanação tão importante sobre o histórico e a evolução dos direitos das pessoas com deficiência. Bom, eu vou começar. Doutor Moisés, acho que seu microfone está ligado. Obrigada. Isso, beleza. Doutor Moisés, a gente ouve acho que é algum equipamento eletrônico de leitura, talvez de tela, alguma coisa assim. Agora, ouve ainda? Não. Estamos não ouvindo o senhor, o equipamento não. Mas maravilha, tá bom. Não, eu vou mutar aqui. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, vamos aqui já tratar diretamente com relação ao rol taxativo. O que a gente tem acompanhado e qual tem sido a experiência que eu gostaria de dividir com esse público tão qualificado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Nós observamos nos últimos 24 anos, desde a promulgação da Lei 9656 de 98, uma construção jurisprudencial que tratou de estabelecer parâmetros para, nos casos de judicialização, interferir na relação entre consumidor e operadora de saúde, em que havia recusas dos planos de saúde para fornecer tópicos. Depois a gente teve muita fase da judicialização para medicamentos, para a AME, foi uma questão que teve muito destaque, e sempre teve, agora cada vez mais, para os tratamentos envolvendo pessoas com deficiência, sobretudo os autistas. Essa é uma questão que saltou aos olhos. É óbvio que nós vamos tratar aqui de outras deficiências que também foram atingidas por a decisão que eu vou comentar daqui a pouco, mas, enfim, a verdade é que a comunidade dos autistas e das famílias dos autistas foi quem trouxe mais essa questão à lume. E por quê? Entendo eu que, na verdade, o tratamento do autista, ele demanda uma intervenção muito intensiva. Então, são muitas horas de tratamento para mitigar os efeitos do diagnóstico e os sintomas
que, é claro, estamos só tratando de um espectro, né? Então, temos desde aqueles de nível de suporte 1 a nível de suporte 3, considerando aqui nível de suporte 1, aqueles que menos precisam de suporte, até o nível de suporte 3 são aquelas pessoas com diagnóstico de autismo que mais precisam de apoio. Mas o fato é que, por conta dessa grande demanda, a gente observou, nos últimos 5 anos, as operadoras de saúde bastante renitentes em conceder esse tratamento e, ao mesmo tempo, faço aqui um louvor ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tribunais como o de São Paulo, promulgando súmulas como a 102 e comentando e garantindo que as pessoas tivessem acesso à saúde dentro da forma como o médico prescrevia. Até porque foi se construindo a ideia de que o rol da ANS, até porque nunca houve analisação na 9656, não havia nenhuma conceituação específica sobre a natureza jurídica do rol, a construção que se fez nos tribunais é que era um rol exemplificativo. O que significa dizer? Que era uma lista com procedimentos que a ANS relatava como necessários, mínimos para serem concedidos e garantidos e cobertos pelas operadoras de saúde, e dentro desses tratamentos, aqueles que eventualmente viessem a ser recusados, caberia ao paciente buscar o Poder Judiciário como instância máxima para resolver litígios e, efetivamente, trazer a questão ao juízo para que fosse decidido se o pedido fazia sentido ou não. Basicamente, até então, o que o judiciário observava era a prescrição médica e a necessidade, às vezes, em tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória, era deferido o acesso a esse procedimento e as operadoras vinham convivendo com esse cenário nos últimos 24 anos. Na verdade, em dezembro de 2019, nós tivemos o que o direito jurisprudencial chama de overruling. O que aconteceu? O STJ, que até então tinha um entendimento pacífico nas suas 2 turmas de direito privado, ou seja, a 3ª e a 4ª turma, que juntas compõem a 2ª sessão, decidiu que, a 4ª turma especificamente, que, na verdade, o posicionamento de mais de 24 anos no Poder Judiciário seria modificado porque, analisando melhor os argumentos trazidos pelas operadoras, percebeu-se que havia um entendimento equivocado do Poder Judiciário até então, e que o rol da ANS, na verdade, seria um rol taxativo, sob pena de grande desequilíbrio econômico-financeiro na relação entre operadoras e pacientes, porque no momento em que o judiciário deferiria um tratamento que não estava no rol, esse tratamento não teria sido computado nos cálculos atuariais e, por conta disso, haveria esse desequilíbrio. E uma das grandes, desculpem a honestidade aqui, falácias dos planos de saúde é que, por conta das decisões judiciais, os planos de saúde iriam colapsar se os juízes continuassem deferindo tratamentos que estavam fora do rol. O que a gente observou é que, justamente, nos últimos 5 anos, as operadoras de saúde deixaram de fazer um debate essencialmente jurídico e passaram a fazer um debate de direito econômico, e trazendo a questão da saúde financeira do sistema de saúde suplementar. Então, desviou-se do foco, efetivamente, da natureza jurídica de um instituto, que seria o da taxatividade do rol ou não. Então, a gente deixa de definir natureza jurídica para caminhar na decisão de acordo com o direito econômico. Então, ficou muito claro que, diante dessa argumentação, a 4ª turma do STJ construiu todo um raciocínio de sobrevivência e solvabilidade do mercado de planos de saúde, de certa forma, uma ameaça velada, no sentido de que, se fosse decidido de forma contrária, o sistema ia colapsar e todos os brasileiros, que até hoje, na verdade, 1/4 deles, 49 milhões, fazem uso de plano de saúde, todos seriam obrigados a ir para o SUS, e aí o sistema do SUS vai colapsar, enfim, vamos todos morrer. Em resumo, foi esse o discurso que foi trazido pelas operadoras e que, de alguma forma, encontrou eco na 4ª turma. Enquanto isso foi em 2019, precisamente em dezembro de 2019, e essa foi uma decisão dada num caso muito específico, que foi justamente eleito
pelo ministro Luiz Felipe Salomão como um overruling. Ele declarou claramente e expressamente na decisão que se tratava de um overruling, e aí ele reconhece que existia uma posição em que ele estava mudando 180 graus aquela posição. E, além disso, ele trazia um caso especificamente ali de tratamento de coluna, em que o rol da ANS privilegiava, ou na verdade autorizava, uma determinada intervenção bastante invasiva, e hoje em dia, com a medicina bastante evoluída que temos, e que a gente sabe que a medicina é uma ciência dinâmica e extremamente veloz quando se trata de avanços tecnológicos, e não estavam autorizando efetivamente a cirurgia que estava sendo preconizada pelo médico, que seria uma cirurgia com menos riscos para o paciente, mas obviamente uma cirurgia que tinha mais custos, até porque usava essa tecnologia. Então, assim, isso foi um caso que nos surpreendeu em 2019 e, enfim, já imaginávamos que aquela decisão não pararia por ali, que aquilo era simplesmente um colchão, um tapete que se estava estendendo para, dali em diante, usar aquela posição para ir modificando toda a posição jurisprudencial do STJ. E, de fato, foi o que aconteceu. Foram casos de autismo, muitos, porque eram justamente os casos em que a gente tinha grande quantidade de terapia e grande custo de terapia por conta da necessidade do tratamento intensivo, que passaram a ser revertidos. Então, a gente tinha um histórico do processo preliminar em primeira instância, sentença monocrática, decisão em acórdão. Muitas vezes o recurso especial nem subia, porque não era comprovada a divergência jurisprudencial, até porque não havia. E então, finalmente, vimos o STJ não só recebendo esses recursos especiais, ou muitas vezes os agravos contra despacho denegatório de recurso especial, porque muitas vezes os tribunais de justiça dos estados seguravam esses recursos, mas o destravamento acontecia no próprio STJ, e mais do que isso, não só decidindo muitas vezes pela inversão do ônus da prova, determinando que todo o processo fosse anulado e retroagisse à primeira instância para fazer a prova da necessidade do tratamento, o que nos pareceu um equívoco tremendo, principalmente diante da súmula 7 do STJ, que veda a revisão de provas em sede de recurso especial. Enfim, foi um caso bastante emblemático. Diante disso, a gente assistiu durante 2 anos uma gangorra, um equilíbrio, na verdade, talvez um cabo de força, em que a terceira turma mantinha-se firme na natureza do rol exemplificativo, e do outro lado tínhamos a quarta turma modificando todo o entendimento. Diante disso, foi uma das operadoras de saúde, agora não me recordo exatamente qual, mas uma dessas grandes, ela entrou com um embargo de divergência. Por quê? Ficou de fato muito claro que se o processo entrasse na terceira turma, tínhamos um resultado. Se entrasse na quarta turma, teríamos outro. Finalmente, a segunda sessão se reuniu, e, num primeiro momento, o relator, sendo o ministro Salomão, que foi o precursor deste overruling, já, obviamente, entendeu que seria o caso de se definir, porque a posição nova do STJ é de que o rol seria taxativo e não seria necessário e obrigatório aos planos de saúde cobrir tratamentos que não estivessem previamente incluídos na lista da ANS. Muito bem. O julgamento teve algumas etapas, inclusive com intervenção de atores políticos, na medida em que mães de crianças com autismo e outras deficiências graves vieram para Brasília e se acorrentaram no STJ. Então, isso começou a trazer um destaque para a questão, que extrapolou a esfera meramente jurídica e jurisprudencial, que nós estamos acostumados aqui nesse ambiente do Tribunal de Justiça, eu como advogada, enfim. E começou a exorbitar a esfera meramente judicial e passou a ser uma demanda da sociedade civil. Pois bem, no dia 8 de junho, tivemos a reunião da terceira e da quarta turma, em sessão, e quando tivemos a votação do ministro Cueva, que havia pedido vistas na sessão de fevereiro, houve a surpresa, porque justamente ele é, de fato, um ministro da terceira turma e vinha acompanhando o entendimento da turma pela exemplificatividade do rol, surgiu com uma tese do rol taxativo mitigado. Eu confesso aos senhores que eu estava assistindo o julgamento,
do plenário do STJ, e foi realmente uma situação de bastante perplexidade, principalmente da parte dos consumidores que pareceram não estar esperando essa decisão, até porque a gente tinha um histórico, e fazendo as contas ali, nós tínhamos somado 5 votos da terceira turma, mais 4 votos da quarta turma, porque afinal de contas o presidente, que era da quarta turma, não votava, falando vai ser um placar apertado, vamos ter 5-4, mas está garantido o rol exemplificativo. E de repente verificamos que não apenas o ministro Cueva, mas outros ministros acabaram mudando esse cenário, e desse resultado a gente teve o voto de 6 ministros pela taxatividade do rol, e ministra Nancy, ministro Sanseverino e ministro Moura Ribeiro mantendo-se pela exemplificatividade do rol. Ato contínuo, no dia seguinte, todas as pessoas que trabalham e litigam na área de saúde começaram a receber os processos, começaram a ter petições juntando já, ainda não tinha saído o voto saiu esse mês, o voto completo, então, mas já com o resultado de julgamento prolatado, já intervindo e suspendendo os tratamentos. Com isso, nós tivemos contato com o CRPD, representado aqui pelo Dr. Moisés, e tivemos a alegria e a responsabilidade de ser colocado nas nossas mãos a ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Na votação do ministro, tanto do ministro Salomão como do ministro Cueva, foi citada, perdoe-me, a Lei 14.307, que é a conversão da medida provisória 1067, de setembro do ano passado, convertida em lei, e o STJ, de certa forma, viu-se, segundo os ministros, impedido de declarar de outra forma por conta da existência de uma lei. Na verdade, a Lei 14.307 impossibilitaria, de certa forma, até que o judiciário decidisse diferente. Foi esse o argumento que se trouxe naquela época. Então, diante da 14.307 ter sido trazida como argumento, de fato, para o indeferimento dos julgamentos e a manutenção do rol taxativo, nós nos vimos compelidos a fazer um embate contra a Lei 14.307, que efetivamente mudou, né? Em 2022, o rol que nunca houve menção, na 9656 nunca houve nenhuma menção à natureza jurídica, isso foi uma construção jurisprudencial, e de repente passou a ser um dispositivo de lei. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela está ladeada de mais 2 outras ações diretas de inconstitucionalidade, a 7088 e a 7193. A do CRPD é a 7183. E nós, além dessas, temos 2 ADPFs, uma ingressada pelo IDEC e agora outra não me recordo por que órgão. Mas, enfim, consumidores, pessoas com deficiência, que são certamente as mais atingidas por essa legislação, porque são as que precisam de terapia, não só de reabilitação, mas como de manutenção da própria vida, quando a gente pensa em pessoas com deficiência muscular que não conseguem respirar, se não fizerem fisioterapia respiratória, se não tiverem aparelhos de oxigênio, pessoas que às vezes precisam de traqueostomia, enfim. Muitas das pessoas com deficiência acabam, de certa forma, sendo atingidas por essa lei. Então, por conta disso, o CRPD liderou essa iniciativa, da qual eu novamente coloco aqui meu agradecimento e ao Dr. Moisés por confiar em nós para liderar esse movimento. E, ao contrário da nossa expectativa, o ministro do STF, ao receber a ação, o ministro Barroso, ele optou por não deferir a liminar já de imediato, mas chamou uma audiência pública. Isso, de certa forma, nos anima, porque vamos ter a oportunidade de debater, de fato, a natureza do rol perante um fórum especialíssimo como o STF, mas não vou deixar de registrar aqui a nossa decepção no momento em que fato é que vidas estão sendo perdidas todos os dias por conta da decisão do STJ, porque ela está em vigor e ela, obviamente, não é uma súmula, até que súmula vinculante não temos, né, no nosso ordenamento jurídico, mas está sendo usada dessa forma. Então, nosso cenário hoje em dia, em termos processuais, é um cenário complexo, mas ainda não definitivo. Inclusive, na nossa militância diária, observamos que o Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente os juízes de primeira instância, têm se mantido bastante firmes
na concessão de liminares para garantir a vida, e esperamos que com a audiência que se aproxima, será dia 27, dia 28 dia 26 e dia 27 de setembro, será a audiência pública perante o STF, teremos um desfecho perante o Poder Judiciário, mas, ao mesmo tempo, toda essa movimentação, essa mobilização da sociedade civil trouxe reflexos para o país em termos de modificação da própria legislação. E aí eu encerro aqui a minha fala e convido a doutora Alone Maninca a falar, porque eu acho que ela vai poder dizer mais com propriedade do que eu. Obrigada. Maravilha. Obrigado, doutora Camila, por esse primeiro momento aqui de debate. E, conforme dito então pela doutora Camila, com a palavra, doutora Alone Maninca. O microfone está desligado, doutora Alone. Agora sim. Tudo ok. Agradecer o convite de uma instituição que a gente sabe tem um grande nome, né, a zelar, e é muito importante, muito comprometedor, fiquei muito feliz com o convite, inclusive com a indicação de estarmos aqui para esse debate. Queria cumprimentar os meus pares aí. A doutora Camila ontem não consegui abraçar como gostaria, porque foi tudo tão corrido, doutora Camila, e ela fez uma explanação maravilhosa num tempo tão pequeno que nós tivemos para cada debatedor, né, aqui no Senado Federal. E a doutora Camila esteve conosco, fez uma viagem para estar aqui. Então, assim, todo o trabalho, né, que ela tem feito, a gente tem esse reconhecimento aí. O Moisés, eu nem preciso falar, porque o Moisés é meu amigo de longa data, nem vou dizer quanto, para a gente não condenar as nossas idades aí, né? Mas é um parceiro grande da vida, da luta, né? Estive, inclusive, no lançamento do CRPD, né? Passando tão rápido, meu Deus, já em 2016 já estamos quase com 10 anos aí, né? E dizer que eu não sou especialista jurídica, não sou experta na saúde, trabalhei, inclusive, algum tempo aí na Comissão de Assuntos Sociais, que lida diretamente com a questão da saúde, né? Mas os meus estudos, os meus livros são todos na área de educação e trabalho das pessoas com deficiência. Então, eu acabei parando no Senado para trabalhar com essa questão da inclusão e revisar projetos, e acaba que toda a questão que envolve pessoas com deficiência, doenças raras, ou algo que se traz, que o tema seja mais direto de inclusão, aqui no gabinete para nas minhas mãos, né? E neste momento, então, eu estou acompanhando o PL, né, que o nosso senador Romário é o relator, foi escolhido para relatar, e chega ao gabinete a exemplo de tantas relatorias que ele já fez, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, onde eu me debrucei por quase 6 meses ali para trabalhar, ouvindo a população e fecharmos o relatório e ela ser sancionada, né? Assim nós estamos agora, recebendo todas as pessoas, todas as instituições, de um lado, de outro, tentando reconhecer nessas pessoas e nesses grupos a vontade que se passa pela sociedade, né? E esse PL, ele vem para o Senado Federal já como um resultado muito amplo de um debate na Câmara. É importante que a gente registre isso, porque, bom, então nós vamos chegar no Senado e vamos trabalhar com um projeto tão pouco tempo e vamos votar? Não. Esse projeto nós estamos com uma casa revisora, porque ele foi amplamente debatido na Câmara, foi criado um grupo de trabalho na Câmara, acho que a doutora Camila pode até depois, se quiser, falar melhor, mas esse grupo de trabalho chegou a quase 30 versões de um projeto de lei para até se chegar a esse projeto que está vindo da Câmara. O nosso senador, que é o senador relator, ele está muito consciente disso, e esse projeto, então, ele vem com o objetivo de criar hipóteses para que os planos de saúde possam garantir a realização de procedimentos que não estejam listados nesse rol de procedimentos e eventos em saúde, que são editados pela ANS. Então, quando nós recebemos esse PL, a gente se depara com 3 grandes artigos, né? O primeiro, ele delimita o escopo, e o segundo é o que traz as modificações mesmo, que são no artigo 10, no artigo 1º, no artigo 10 da lei dos planos de saúde, que é a 9656 de 98, né? E o artigo 3º, ele se propõe mais a questão de quando ele vai entrar em vigor, né?
Mas as modificações propostas no artigo 10 desse PL, que o senador agora, neste momento, é relator, ele insere a obrigatoriedade da ANS publicar o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, que deve ser atualizado, então, em cada incorporação. E também ele cria um parágrafo 12 no artigo 10, que estabelece que o rol de procedimentos e eventos da saúde suplementar constitui a referência básica para os planos de saúde, além de ser um instrumento que vai fixar todas as diretrizes de atenção à saúde dos beneficiários. Claro que a última alteração que a gente comenta agora, que é a mais importante no escopo do projeto e é a que dá mais repercussão e é que os planos de saúde enlouquecem, e que também a ANS, e também os movimentos todos, é a que se deu no parágrafo 13, né, do artigo 10, que prevê um tratamento prescrito por médico ou odontólogo, mesmo que não conste no rol de procedimentos definido pela ANS, mas que será coberto pela operadora de saúde. Mas é importante que a gente coloque que está muito claro nesse projeto, que foi muito bem trabalhado na Câmara, que ele tem que ter, no mínimo, um dos dois requisitos. Que um é comprovadamente, ele tem que ser eficaz, segundo evidências científicas e plano terapêutico, então não é qualquer coisa ao léu, né? E segundo, ele tem que ser recomendado pela Conitec, que todo mundo sabe do reconhecimento, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único da Saúde, ou por um órgão de avaliação e tecnologia em saúde com um renome internacional. Então, assim, não vai ser algo banal que se qualquer coisa a operadora vai ter que pagar. Não é como o discurso que às vezes a gente escuta, é um projeto muito bem elaborado e ele tem requisitos, né? Tanto que se não tiver evidência científica, nem o plano pode dizer que não vai cumprir aquela determinação. Então, entre a Lei 9656 de 98 e esse projeto, que é o 2033, nós tivemos no artigo 1 o acréscimo da questão do Código de Defesa do Consumidor, que antes dizia que submete-se à disposição desta lei pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência de saúde, sem prejuízo ao cumprimento da legislação específica que rege a atividade, e aí entrou, e, simultaneamente, as disposições da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, é a única modificação que a gente vê claro ali no artigo 1º. Depois vem o artigo 10, né, que ele institui o plano de referência, e aí no parágrafo 4º ele fala sobre a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive para transplante, procedimentos de alta complexidade, que será estabelecida pela ANS. E aí se entra um pedacinho a mais desse parágrafo 4º que diz que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado a cada incorporação. Então, não tem grandes impactos, né? Aí, claro, no parágrafo 12, ele coloca, então, essa questão dos eventos em saúde suplementar, que tem que ser atualizado pela ANS a cada nova incorporação, mas isso constituirá, então, uma referência básica para os planos privados que são contratados, de saúde que são contratados. E aí, claro, vem o artigo 13, que fala que, em caso do procedimento prescrito por um médico odontólogo, a operadora vai ter que entrar com a questão da cobertura. Mas, desde que tenha, voltando e frisando, porque é importante esses dois pontos, desde que tenha comprovação e eficácia à luz das ciências sociais, né, da ciência da saúde, evidência científica e plano terapêutico, e ainda uma avaliação, recomendação do Conitec ou um órgão de avaliação internacional. Então, isso é bastante importante a gente colocar que está previsto nesse PL. Ontem, nós tivemos um debate temático que foi proposto pelo presidente do Senado, o senhor Pacheco, que inclusive fez a abertura, né? O Rodrigo Pacheco fez a abertura desse evento. Não foi um evento tão fácil da gente colocar debatedores,
porque logo depois que ele lançou o evento, ele já lançou também e aprovou dentro do plenário um requerimento já com 17 pessoas ali, né? E nós tivemos algumas colocações de nomes, e o relator teve, sim, a possibilidade de participar com alguns nomes, inclusive a doutora Camila, né, que esteve ali junto já desde o início, que a gente conseguiu colocar, inclusive, lá no próprio requerimento. E várias pessoas já numa forma de divisão. Nós tínhamos um grupo que falava sobre o rol taxativo, a importância, por que teria que ter, e aí a defesa mais no âmbito da sociedade. Então, claro que fica evidenciado a INS, planos de saúde, vamos dizer assim, o Ministério de Saúde apenas com uma questão básica, mas importantíssima, que eu acho que vale a pena a gente colocar também, e os demais especialistas e doutores que vieram, então, na defesa de um rol exemplificativo, e neste caso agora, na defesa desse PL, que vem como uma solução emergencial para tantas mortes, como a doutora Camila coloca aí, enquanto estão morrendo tantas pessoas, esse PL pode ser agora a solução emergencial, até que se leve em consideração outros estudos, mais revisões aí de juristas, né? O governo, propriamente dito, não colocou claramente ontem, até colocou claramente que o ministro estava presente, né? Mas inicialmente parece uma coisa muito banal. Ele quer trocar duas letras, o ou pelo e, né? No final do inciso 1º do parágrafo 13, que foi adicionado ao artigo 10. Mas isso, muito amplamente discutido, e a nossa consultoria legislativa diz que, muito além de uma emenda de redação, é uma emenda de mérito, que faria com que esse PL teria que voltar para a Câmara. Por quê? Porque ele materializa a mudança do mérito, porque essa conjunção e, ela importaria na necessidade de uma satisfação simultânea de 2 critérios estabelecidos pela propositura para a cobertura das terapias e os eventos. Então, a rejeição a essa mudança de redação, a gente pode argumentar que se restringe pelo conjunto de terapias que possuem uma evidência científica e que são disponibilizadas a beneficiários, que se submeteriam a uma cobertura do CONITEC ou de um órgão internacional, mas que não têm condições de acompanhar adequadamente o desenvolvimento tecnológico das tecnologias. Por quê? É impossível haver um pronunciamento dessas entidades sobre todas as terapias cuja eficácia é atestada pela literatura das ciências e da saúde. Então, não seria um modo assim, prudente a gente fazer essa modificação que acarretaria essa mudança. Lógico que é um momento muito complicado, é um momento político acirrado, né? Em que o senador relator tem todo um comprometimento com a sociedade, mas também tem uma questão política, e ele, como relator, ele tem que vencer algumas barreiras, né? E barreiras pesadas, vamos dizer assim. E acredito que ele está saindo muito bem. Ontem, no debate temático, nas sessões de debate temático, acredito que ele se saiu muito bem nessas questões que são preocupantes, e que ele também, por ser um governo, um parlamentar que, neste momento, faz parte dessa solicitação, vamos dizer, do ON pelo ou por outras modificações que acarretaria a volta, ele tem que ser muito forte, muito convicto, para a sua postura ser diferenciada de seus pares, vamos dizer assim, nesse momento, né? E, segundo o próprio PL, né, as operadoras do plano de saúde, elas estariam obrigadas a garantir a cobertura nas terapias para a qual existem essas comprovações. Não é qualquer cobertura, como estão se dizendo, né? E esse requisito da existência dessa comprovação e essa recomendação, ela não libera qualquer medicamento, como está colocando aí. Bom, então nós vamos liberar medicamentos que não têm evidência científica, como, por exemplo, inclusive vieram senadores conversar comigo sobre maconha, sobre... Não é essa... não temos isso no PL, né? Então, não há nenhuma afirmação que, quando não existir uma evidência científica relacionada ao medicamento, então não é verdadeiro que
eles também vão ter que fazer coberturas desse tipo, né? E a decisão do STJ, claro, eu sempre digo que talvez nós nem tivéssemos esses PL se nós não tivéssemos tido uma decisão que acordou uma sociedade que já é precária no atendimento à saúde e que, de repente, se vê pior ainda, se vê com aquelas coisas mínimas que ela tinha para o filho, para a mãe, para ela, para o idoso, e aí não é o autista, aí é todas as pessoas da sociedade, sou eu, é você, é o senador, são outras pessoas que utilizam o plano de saúde. Então, são todas essas pessoas que estão sendo lesadas por um rol taxativo. E eu tive a experiência disso, que foi me cortada a fisioterapia logo depois disso, e eu tive que esperar sair a portaria da ANS para que eu pudesse voltar a ter a fisioterapia. Então, coisas assim que a doutora Camila colocou muito bem, mas que foram impulsionadas pelas redes sociais, mas, claro, através de uma repercussão muito negativa que se teve a partir dessa análise que foi feita pelo STJ e que a doutora Camila colocou muito bem, né? E, inclusive, a nossa consultoria diz que até foi mal entendida, mal interpretada em alguns momentos pela sociedade. Só que deu essa abertura, não para a sociedade, mas para os planos, para que eles dissessem não a qualquer cobertura que a gente necessitasse. E é importante que a gente diga que o PL, ele não estabelece que todo o procedimento vai ser coberto por operadora indiscriminadamente, como estão colocando, que vai ser o fim da ANS. Não, não tem isso. Ao contrário, ele cria hipóteses específicas que ensejariam o custeio pelos planos de saúde. Então, isso aí, inclusive, já acontecia antes, né? Nós estamos voltando a ter algo que já acontecia e que não é o melhor dos mundos, mas que, pelo menos, volta a ter a posição da sociedade, em alguns momentos, ter a cobertura, né? E a questão dessa taxatividade nos rolos, ela vai ser revisada pela corte, como a doutora Camila coloca, né? Colocou muito bem aí, acho que agora é 26, 27 de setembro mesmo, mas até lá as pessoas continuam morrendo diariamente. Então, esse PL é urgente, urgentíssimo. Por isso que o senador, eu acho que vocês devem ter visto, ele se posicionou, inclusive no Jornal do Valor, que a gente tinha pedido, né? Vamos tentar colher todas as sugestões para uma relatoria, mas ele já se adiantou ontem e disse no Jornal do Valor, né? Dizendo que ele é totalmente contra o rol taxativo da ANS, que ele entende que isso está matando pessoas, que ele vai rejeitar qualquer alteração, e ele ainda diz assim: quero antecipadamente dizer que meu relatório vai ser a favor da vida. E eu espero que o presidente Rodrigo Pacheco possa ajudar na votação o quanto antes. Então, agora, assim, existe já uma predisposição do relator em acatar todas as sugestões que vieram da sociedade e que, neste momento, a gente ouviu muitos planos de saúde, inclusive várias sugestões que até são compreensíveis, mas que, neste momento, se nós alterarmos, ele volta para a Câmara, ele vai ter todo um trâmite na Câmara de novo, com comissões, e que, neste momento, nós estamos pensando mais na vida. Então, a nossa orientação como assessor ao senador, e como ele já divulgou, não é algo fácil para ele, podem ter certeza, né, pela posição que ele ocupa, por onde ele está, pelo partido, mas ele está comprando algo junto com a sociedade. E acredito que brevemente a gente vai apresentar o relatório, de acordo com as orientações dele. A gente está terminando o relatório aí e a gente vai poder apresentar o relatório. Não tenho ainda um relatório fechado, né? Mas já temos algumas falas do senador que já nos mostram um caminho de como fazer esse relatório acontecer. Eu acho que a minha fala aqui se reduziria mesmo em dizer como está esse PL, como ele chegou no Senado, como a relatoria chegou até o senador Romário e como nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando, posso afirmar, estamos trabalhando muito. Atendimento de pessoa das 8 da manhã às 11 da noite, meu telefone eu desligo, porque eu não estou conseguindo, às vezes, dar conta de tanto atendimento. Estamos procurando ouvir a todos, e a partir daí sai um relatório bastante democrático a favor da vida.
a favor da vida, como disse o senador Romário, que é o relator dessa matéria. Então, agradeço aí ao nosso convite, agradeço mais uma vez ao Moisés pela nossa lembrança, né, Moisés, e dizer que estamos aqui à disposição de qualquer pergunta, qualquer questão, e principalmente o gabinete está aberto, que eu estou aqui também para atender qualquer pessoa que queira fazer ainda colocações. Muito obrigado, Luni Mânica, obrigado também, Camila, obrigado, Moisés, obrigado por essa primeira parte dos nossos debates. E eu pergunto aqui, vamos passar então para a roda de conversa, eu pergunto se vocês, entre vocês, ficaram com alguma dúvida e querem conversar alguma coisa com os outros participantes. Antes de eu passar efetivamente para as perguntas, chegaram aqui algumas perguntas, mas num primeiro momento queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu só queria, Merques, colocar algo muito importante, que é a alusão que o Moisés fez aí da Semana Nacional, né, da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu sou extremamente envolvida, ele sabe disso nessa área. Eu nasci dentro dessa área, porque eu tenho um irmão com deficiência intelectual e múltipla, e eu acho que eu fui para essa área de estudo devido a isso. Então, é muito importante lembrar, porque as associações que estão ligadas ao CRPD, temos associações também que atuam com essas pessoas. E o Moisés disse algo importantíssimo, que é a minha área de estudo, que é o trabalho. Nós estamos muito deficientes na área do trabalho para essas pessoas que esta semana nós estamos lembrando. Então, só fazer uma alusão a isso em relação ao meu trabalho, às minhas pesquisas, e fortalecer o que o Moisés diz, que é uma preocupação, que nós temos que ter em âmbito de sociedade como um todo. O que vamos fazer para amenizar essa questão de não termos incluídos no mercado de trabalho o número de pessoas com deficiência intelectual e múltipla que precisamos. Maravilha. Moisés, quer comentar alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer aqui as falas das nossas panelistas, aí, expositoras, doutora Camila, doutora Loni, espetacular. Aprendi muito, de verdade, aprendi muito ouvindo as duas aqui. Estou à disposição também. Beleza, eu vou passar então, jogar algumas perguntas aqui, e aí vocês vão respondendo e a gente vai adiantando no nosso papo. Vou fazer a primeira, não quis se identificar, mas disse: a obrigatoriedade dos planos de saúde custearem tratamentos que não estão dispostos no contrato tem como requisito a comprovação eficaz desse tratamento, ou a recomendação dele pelo Conitec, ou ambos os requisitos são necessários? Loni, quer responder? Posso responder, a doutora Camila pode me ajudar. Um ou outro. Tá? Ou ele tem que ter uma avaliação do Conitec, ou um órgão de vislumbre internacional, ou ele tem que ter essa evidência científica. Por quê? E acredito que pensaram nisso, porque todo mundo sabe que o Conitec é formado com especialistas, né, que atuam na área. Então, acreditamos que lá estejam pessoas renomadas e que saibam também o motivo, ou porquê, ou se deve entender. Doutora Camila pode me ajudar. Deixa eu colocar aqui, então, o que eu acho que é importante nessa pergunta é o seguinte: a gente, até a edição da medida provisória 1067, a conversão em lei da 14.307, a gente tinha uma realidade legal, que era do rol exemplificativo amplo, em que o Poder Judiciário, quando analisava as demandas que eventualmente surgiam desse relacionamento entre operadoras e pacientes, podia basear-se na recomendação médica exclusivamente. Depois disso, nós passamos para o rol taxativo totalmente, que foi a Lei 14.307, que é o quê? Se não está no rol da ANS, não cabe discussão, fim da judicialização, ninguém mais discute, simplesmente não está, não vai ser coberto. E agora o projeto de lei 2033, ele justamente é o que a gente pode chamar de um cenário novo e intermediário, que sai do rol exemplificativo amplo, afasta-se também do taxativo e a gente chega realmente numa situação em que podemos aqui apelidar entre nós de rol exemplificativo com critérios rígidos. Por que com critérios rígidos? Como a Loni que me precedeu falou, nós temos ou a necessidade de comprovação pelo Conitec, que é realmente o selo ouro, podemos dizer assim,
mas muitas vezes, até pelo Conitec ser um órgão que depende de técnicos, de avaliações, etc., e há um lapso temporal entre a aprovação científica de uma determinada tecnologia e a efetiva incorporação. E aí, nesse sentido, aqui o inciso 1º do parágrafo 13 do artigo 10º chega para justamente poder abarcar essas situações, ou seja, existe a evidência científica, existe evidência científica ouro dentro da pirâmide, porque, assim, medicina baseada em evidências, é bom e importante a gente trazer essa questão, não é um termo genérico. O que é evidência? Eu estou como a gente usa às vezes numa petição, evidente isso. Não, medicina baseada em evidências, ela é o cume de uma pirâmide que vai da base dos tratamentos que estão começando a ter um estudo aqui, outro ali, e de repente, quando chega no cume da pirâmide, você pode falar em tratamento baseado em evidência, que tem o quê? Tem, primeiro, estudos randomizados, que são estudos o quê? Com agentes cegos, você não sabe quem está participando desse estudo científico, e ele é feito um sistema randomizado que é misturando resultados para poder depois chegar a uma análise. Isso tudo é uma questão científica que não cabe nem ao judiciário, nem a nós, operadores de direito, nem ao legislativo conhecer profundamente, mas precisamos ter uma ideia, pelo menos, do que se trata. Então, quando a gente fala em medicina baseada em evidências, a gente pressupõe essa pirâmide, que também envolve meta-análise. Meta-análise é a combinação de resultados científicos em que é colocado, às vezes, um grupo de pesquisadores de uma determinada instituição, grupos de pesquisadores de uma outra instituição que não estão acompanhando o tratamento, você pega e mistura esses dois, combina esses dois resultados, e aí sim chega a um tratamento que a gente pode dizer seguro. Não deu tempo de entrar no Conitec, ou seja, de preencher o inciso 2º, continua o conector ou, e aí a gente pode trazer a discussão para o judiciário com base na medicina baseada em evidência. Próxima aqui. Se o rol exemplificativo for aprovado, as operadoras precisarão cobrir as terapias independente da quantidade de sessões? Posso falar? Olha, depende do tipo da terapia. Existe uma resolução recente que saiu da ANS, se eu não me engano, desse mês, de agosto. Agora estou meio confusa entre julho e agosto, porque eu tive tantas vezes aqui em Brasília, por conta da Câmara e do Senado, que eu já estou meio confusa, mas foi nesse ínterim, foi agora julho ou agosto, em que todas as sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia foram liberados. Então, não existe mais o que existia antigamente, existia uma lista, né, na ANS, também, inclusive, por patologia. Então, muitas vezes era relacionado. O CID tal tem tantas sessões de terapia, o CID outro tem outra quantidade. Então, agora, para todas as patologias, é liberada a quantidade indeterminada de sessões, cabendo ao médico indicar. Maravilha. Vamos lá. Meu neto tem autismo. Eu posso solicitar ao plano que reembolse as terapias na clínica particular em que ele já faz o tratamento, sob pena de a mudança de clínica gerar prejuízo à criança, ou sou obrigada a aceitar a clínica longe de casa que o plano impõe? Bom, isso a doutora Camila pode falar, mas não tem expresso no projeto de lei qual será o local. Provavelmente, se a operadora tiver que cumprir, e provavelmente, até então, como não temos a lei em vigência, né, ela não foi sancionada, acredita-se que ela não vai conseguir, dessa época, repor os valores que ela já teve, já gastou. No momento em que a lei existir, ela vai ter que se submeter ao local em que o plano está cobrindo. Isso deve ser evidenciado, provavelmente. Não temos isso no projeto, claro, como vai ser, mas eu acredito que, como sempre, hoje a gente precisa de uma clínica, nem sempre eu consigo ir naquela clínica. Alguns planos me deixam escolher. Então, como não está evidenciado no projeto, eu não sei como poderia ser isso, doutora Camila, legalmente. Eu vou até agora fazer aqui um pedido, depois do doutor Moisés me complementar, mas o que eu entendo, principalmente quando a gente trata de criança e com autismo, existe um dispositivo na Lei Brasileira de Inclusão que fala de adaptações razoáveis. Então, uma coisa é um adulto pegar um transporte público ou um carro e se deslocar durante 1 hora para fazer uma determinada sessão em uma clínica credenciada do plano. Outra coisa são crianças com autismo, muitas vezes bebês, a gente tem casos de diagnóstico hoje em dia com meses da criança, né? Mas digamos que a maioria deles são diagnosticados até 2 anos de idade. E os tratamentos envolvem, às vezes, 5 horas por dia de intervenção.
A Lônia, acredito que seja mãe, eu também sou. Não sei se os senhores aqui são pais, mas o fato é que a gente sabe que uma criança nessa idade precisa dormir à tarde. Então, pegar uma criança, deslocar, suponhamos, 1 hora de trânsito, submetê-la a 5 horas de terapia e mais 1 hora de retorno para casa, não é fazer adaptação razoável, na minha opinião. Então, acho que, embora não esteja na legislação dos planos de saúde, nesse caso, a gente tem que fazer uma interpretação na hermenêutica de 9656 com 13.463, que é a lei da Lei Brasileira de Inclusão, e vamos ter que interpretar as duas juntas. Então, a gente tem que garantir o tratamento, sim, na operadora, etc., mas dentro de uma distância razoável. O Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos que é o que eu mais acompanho, existe jurisprudência já dizendo que nesses casos de autismo, em que a criança é pequena, tem que ser deslocada, precisa ter o soninho da tarde, a jurisprudência costuma fechar entre 5 e 10 quilômetros de distância da residência da criança. Na verdade, não é nem uma complementação, mas talvez só aqui um reforço das respostas que já foram dadas, no sentido de que, em tese, sim, é possível esse reembolso, mas vai ser necessário, muito possivelmente, uma ação judicial para que o plano de saúde seja compelido a fazer esse tipo de reembolso. Primeiro se tente a via administrativa, mas as regras postas, tanto na legislação vigente, quanto na que está por ser aprovada no Congresso Nacional, que a Loni nos trouxe o relato, ela não vai trazer isso de forma expressa ao ponto que garanta, a partir de uma solicitação extrajudicial. Vai ser muito possivelmente necessário a contratação de um advogado para que se busque isso em juízo. Inclusive, eu acho que essa questão que a doutora Camila coloca também será no juízo. Tá? Então, não vai ser um ganho assim, de chegar lá no plano e dizer, bom, eu quero ir para outro local, quero ficar nesse local, ela vai ter que ajuizar. Como já tem jurisprudência, formas de ganhar. Mas aí, é como se dizem assim, e aí me desculpe os juízes, diz que cada juiz tem uma cabeça e uma interpretação. Então, nesse momento, a gente teria que se realmente ajuizar. Beleza, com isso já está respondida uma outra pergunta que veio aqui também, a pessoa não se identificou. Boa tarde. Quando o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estiver previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada? Como devo proceder? Ajuizando uma ação. Isso aí. Juízo. Vamos lá, tem uma outra que eu tinha selecionado aqui. Essa é mais específica, não sei, por gentileza. Pergunta da Sheila Soares de Carvalho. Sou portadora de artrite reumatoide e queria saber aonde eu consulto para saber se o remédio que a médica me indicou está dentro do rol, porque o plano de saúde se negou a ofertar o remédio para mim. Aonde que a gente vê o que está no rol, o que não está no rol? Olha, no site da ANS é publicado o rol, inclusive eles têm, como a Loni colocou agora, por lei, a obrigação de cada vez, não é, Loni? Por favor, pode até complementar. Vai ter que toda vez ser revisado e complementado. Mas ela encontra isso no site até no rol da ANS, no site da ANS, e neste momento acho que ela pode até guardar um pouquinho, porque quem sabe, né, a gente já consegue fazer esse rol crescer. Então, vamos responder a pergunta da Érica Silva de Freitas aqui. Quais as chances do acompanhante terapêutico, que não é um profissional restrito a atendimento de autistas, e sim ajuda em outras síndromes também, constar de um eventual rol exemplificativo com a aprovação do projeto de lei 233? Pelo que entendi, o acompanhante que teria constado... Não, acompanhante terapêutico acho que ela disse que não atende só autista, acompanhante terapêutico que acho que vai na escola com a criança, alguma coisa assim. Ela quer saber se ele seria coberto pelo rol exemplificativo. Exatamente. Acredito que, pelo que eu entendi da legislação, e aí a doutora Camila pode me ajudar, o que nós temos no projeto de lei é qualquer paciente. Então, se ela requerer algum sentido de ter aquela cobertura para determinada situação, eu acredito que sim, mas não por ela estar acompanhando. Não, é que o acompanhante terapêutico, Loni, ele figura... Geralmente, o acompanhante terapêutico tem uma formação de psicólogo. Sim. Então, isso assim, mesmo, é como se fosse dentro da escola o apoio profissional, que a gente chama. Exato, o acompanhamento pedagógico. Eu acredito que ela não vai ser coberta por estar fazendo esse trabalho. Acredito que ela vai ser coberta se ela necessitar como pessoa.
Não sei o que você acha, Camila. Não, eu não sei, acho que a pergunta dela foi se a pessoa que tem a deficiência, não sei também, porque ficou meio confusa a pergunta, né? Ela quer saber o quê? Se a pessoa que tem prescrição de ter um acompanhante terapêutico vai ser coberto, é isso? Porque se ela tem a prescrição, se o médico falou que precisa, e se esse acompanhante terapêutico ele tem formação, por exemplo... Acho que é pergunta, então. Acho que é essa. É isso. Se o médico determinar, o acompanhante terapêutico é um estagiário de psicologia ou um psicólogo. Se o médico determinar que a criança tenha na escola o acompanhante terapêutico, o plano tem que cobrir? Então, aí, assim, a legislação não entra nesse detalhe. Aí a questão realmente, como o doutor Moisés colocou, como a Lone colocou, vai ser judicial. Explicar que aquele profissional ele vai acompanhar a criança, às vezes não só na escola, né, em ambiente natural, a criança com, a gente chama de AVDs, né, que é atividade da vida diária, está aprendendo a escovar os próprios dentes, esse tipo de coisa, na verdade ela está funcionando como psicólogo ali, então entendo que sim. Aí até vamos lembrar da LBI. A LBI prevê acompanhante em determinados casos em sala de aula. Não tem. A pessoa vai receber de alguém? Não, ela vai entrar judicialmente e aí ganha e aí passa a receber do governo, o governo coloca lá a pessoa, ou a escola pública coloca, a escola privada coloca aquela pessoa. E isso é importante, ela não escolhe, talvez esse seja um requisito. Por exemplo, nós estamos trabalhando na regulamentação do apoio profissional, que é muito parecido com isso. Neste momento, ela não escolhe, ou seja, ela quer um acompanhante que ficou com ela 3 anos, e agora ela quer que seja esse acompanhante. Ela poderá entrar judicialmente, o juiz poderá dar à operadora o critério dele escolher o acompanhante da operadora. Eu posso estar me equivocando aqui, mas eu estou imaginando o seguinte: nós estamos falando de saúde, tá? Plano de saúde. Então, esse acompanhante terapêutico prescrito por médico para um tratamento de saúde. Acho que já visualizando, oxalá, aí a legislação nova, em breve, aprovada semana que vem, no Senado Federal, sancionado imediatamente pelo presidente da República. Ouça. A questão de ter realmente a evidência científica, né, para além da prescrição médica que encontra o respaldo na evidência científica ou no CONITEC ou algum outro organismo internacional similar. Então, assim, que tipo de acompanhamento terapêutico é esse, né? Qual é a justificativa científica para o resultado? Vai entrar em todo aquele debate ali que o projeto de lei está prevendo. Observando esses requisitos, vai ser passível, sim, possivelmente após uma ação judicial, mas vai ter que ter, assim, não apenas a prescrição médica, vai ter que encontrar embasamento em outras orientações científicas aí. Possivelmente vai ganhar, mas vai demorar um pouquinho, né? Mas é possível. Maravilha. Pergunta da Maria Isabel Jesus dos Santos. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel, sou mãe de uma mocinha portadora de hidrancefalia internada em sistema de home care. Faz uso de ventilação mecânica. O home care foi garantido por um processo transitado em julgado. Corro o risco de ter o serviço prestado interrompido? Como fica a situação dos pacientes que têm home care sem intervenção judicial? E os que virão a ter essa necessidade? Doutora Camila. Uau! Então, vamos lá, vamos por partes, né? Com relação ao fato dela estar com o processo transitado em julgado, né? Então, eu penso que naquele caso, primeiro que a decisão foi dada no momento, presumo eu, anterior à publicação da 14.307. Então, se foi anterior, foi de acordo com a legislação que dizia que o rol era meramente exemplificativo. Então, está garantido para a sua filha, entendo que, a menos que, não vou dar uma ideia aqui, mas enfim, a gente está no meio de juristas que a operadora entre com uma rescisória, mas acho que não vai estar mais nem no prazo da rescisória, dos 2 anos, aí, sei lá, tem argumento aí, mas seria muito mais difícil, né? Porque teria que trazer um fato novo, a lei nova, e acho que até lá, se todos os nossos prognósticos estiverem certos, já teremos uma lei novamente dizendo que o rol é exemplificativo com critérios. Então, eu acho que esse tratamento específico da tua filha, que está com home care, eu acho que está assegurado. Com relação a pessoas que estão nesse meio do caminho agora, né? As pessoas que estão nesse meio do caminho estão numa situação de muita vulnerabilidade. De fato, quem não tem decisão transitada julgada sofre o risco, de fato,
para a operadora falar, entendo que não devo mais fazer isso. Aí entendo também o seguinte, que a operadora deveria comunicar o juiz deveria decidir sobre esse desligamento, e aí sim ser desligado, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Muitas vezes é arbitrário, o assistente lá, o técnico, o enfermeiro, vai lá, desliga e pronto, né? Essa inclusive, acho que é a grande preocupação do senador Romário, e por isso que ele sabe que essas coisas estão acontecendo e que a gente precisa o mais rápido possível dessa decisão. Acho que seria isso. Acho que na mesma esteira aqui, uma pergunta: corremos o risco de um novo e perigoso retrocesso? Quem já tem liminar deferida pode perder a cobertura? Pode. Se não mudar. Se não mudar, se o senador Romário conseguir, com a força do carisma e do capital político dele, continuar sustentando essa legislação que estamos costurando com tanto trabalho, eu acho que temos um futuro bom, mas senão a gente vai ter um retrocesso social, e é esse, inclusive, um dos argumentos, né, doutor Moisés, que a gente trouxe para o CRPD, que é a vedação da Constituição Federal a retrocesso social. Não poderia, né, mas a gente está vivendo uma situação dessa. Mais uma aqui, a gente já vai caminhando para o final. Eu sei que o doutor Moisés, em especial, tem um horário apertado, e a Loni também, mas enfim, vamos tentando aqui. Em meio à discussão do rol taxativo, os senhores enxergam maneiras de fortalecer o SUS, independente do governo vigente? Não, aí eu acho que o SUS não se deu por conta de um quesito muito importante. A doutora Camila também pode me ajudar. Mas nós retirando lutando para que se volte a avaliação de tecnologia pela ANS, a judicialização vai cair toda em cima do SUS. Então, isso foi colocado ontem amplamente no debate. Então, não acho que fortalece o SUS, eu acho que vai economicamente ter um baque muito grande para o SUS. Pelo que eu entendi de ontem da fala dos debates temáticos. A doutora Camila pode me ajudar nisso aí, doutora. Sim, de fato, a gente tem uma situação que, se todos os procedimentos continuarem a ser negados pelas operadoras, como de fato tem sido, com base na legislação atualmente em vigor, a tendência é que o SUS colapse, porque todo mundo vai passar a pedir para o SUS. Então, por isso que é tão importante fortalecer e os consumidores, os usuários dos planos de saúde. Tem muita gente que fala, mas é só uma classe média, uma elite que tem acesso ao plano de saúde. Sim, mas isso possibilita que os recursos venham para o SUS, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa, enquanto sociedade, fortalecer a saúde suplementar para não sobrecarregar a saúde pública. Muito bem, tem muita pergunta. Eu estou sendo bombardeado aqui de perguntas, nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu vou fazer a pergunta da Alessandra Afonso Alvarez, que ela dirige direto à doutora Camila. As operadoras de saúde estão demorando em dar retorno aos usuários para o atendimento às terapias e indicam qualquer clínico ou profissional sem dar atenção ao método solicitado pelo médico, tendo em vista toda essa discussão sobre o rol. Minha dúvida é: o parágrafo 4º do artigo 6º da Resolução Normativa da ANS 465 não resolve isso? Ou seja, não é obrigatório que o plano ofereça terapia conforme o método solicitado pelo médico? Sem dúvida, só que o que acontece? Bom, primeiro, uma coisa que a gente às vezes não divulga muito, segundo a normativa da ANS, agora eu não vou me lembrar sinceramente qual, mas a ANS tem 10 dias para disponibilizar o tratamento uma vez que ele é solicitado pelo médico. Então, essa questão da ANS está demorando, quer dizer que da operadora está demorando, existe uma possibilidade, pode fazer, inclusive o doutor Paulo Rebelo esteve ontem lá no debate, não é, Loni? Ele falou, a ANS está à disposição de todos os usuários. Então, passou de 10 dias, cabe a pessoa também ligar para a ANS e falar, olha, já tive a prescrição médica, procurei o plano de saúde, até agora não foi oferecido o tratamento. Então, é uma questão de comprovação. E aí, se for oferecido, como ele falou, qualquer clínica aí é uma questão, voltamos para o doutor Moisés, é uma questão de judicializar, vai ter que entrar com o processo, provar que a clínica não é capacitada, ou às vezes nem não é questão de capacitada, muitas vezes as clínicas estão muito sobrecarregadas, então não estão dando vazão para a quantidade de pacientes que são indicados para aquela clínica. Então, aí também é uma negativa, não por omissão, mas o pacto sunt servanda não foi cumprido, né? Quer dizer, eles teriam a obrigação de dar o tratamento e não deu. Acho que a grande chave aí nessa pergunta e nessa resposta, doutora Camila, está demorando há mais de 10 dias sem resposta, denuncia para a ANS, porque aí o plano vai ter que responder perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
E com isso vocês responderam umas 10 perguntas aqui. Por exemplo, a da Karine Gauch Saura, enfim, de outras pessoas que estão falando o que fazer exatamente quando o plano demora. O meu plano de saúde tem demorado demasiadamente a responder meus pedidos, o que eu devo fazer. Muita gente questionando aqui, falando do valor que paga pelo plano de saúde, que é um absurdo. Tem uma que fala aqui, taxação é o que o plano de saúde faz com a gente, taxa sempre muito nosso bolso e não entrega, enfim. Muita coisa, muita pergunta aqui, mas infelizmente, conforme nós prometemos para o Dr. Moisés, 4h30, agora já são 4h31, então já passei 1 minuto do prometido aqui. Infelizmente nós temos que encerrar. Eu agradeço muito doutora Camila Varela, doutor Moisés Bauer Luiz, doutora Lone Mânica, por esse bate-papo, por essa conversa conosco aqui, com todos os funcionários e magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esperamos tê-los em outras oportunidades aqui com a gente, se os senhores e senhoras quiserem agora se despedir. De forma muito breve, se me permitirem as minhas amigas, diante de tantas intervenções e tantos fatos concretos que a gente leu rapidamente ainda nesse curto espaço de tempo, eu quero deixar claro aqui a mensagem de otimismo e de luta, assim, porque, como perceberam, felizmente aqui nós estamos, eu, pessoa com deficiência e representante do segmento, aí, diante de alguns espaços que ocupo até hoje, e puderam perceber nas nossas falas que a gente tem aí uma rede, uma parceria muito grande, doutora Camila, enquanto advogada, mãe, militante, Lone, enquanto familiar, militante, assessora parlamentar, o gabinete do senador Romário, de tantos outros parlamentares. O segmento das pessoas com deficiência, nós estamos verdadeiramente muito envolvidos e empenhados para encontrar uma solução o quanto antes. Eu acredito bastante na solução legislativa dos próximos dias, estou acreditando muito, botando muita fé em todo o trabalho do senador Romário e equipe, e graças também a uma série de articulações, de muitas representações da sociedade civil, muitas mães, muitos familiares, muitas entidades, mas se por um acaso não vier essa conquista aí na próxima semana, nos próximos dias, como de fato estamos com essa expectativa, nós vamos seguir lutando, né, doutora Camila, no STF, porque nós estamos aqui realmente para defender os direitos das pessoas com deficiência e o rol taxativo aí tem sido um dos principais pontos de defesa neste momento da história. Então, muito obrigado à doutora Camila por toda a sua dedicação à nossa causa, muito obrigado à Lone pela dedicação à nossa causa lá dentro do Senado e em todos os espaços que ocupa. E obrigado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo convite, pela oportunidade de a gente poder ter esse diálogo aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Então, Merques, eu faço as palavras do Moisés as minhas palavras e enfatizando que a gente está muito esperançoso que o presidente Pacheco realmente cumpra o que ele já tinha prometido, né? E paute no dia 29 esse projeto e que a gente tenha condições de que os parlamentares também se sensibilizem pela causa, que a gente tenha um resultado positivo para a sociedade. Nunca a gente consegue contentar todos num projeto de lei, né? Isso é evidenciado, é claro, mas que a gente possa fazer algo pela sociedade, emergencial nesse momento, e aí eu falo não como assessora, mas como militante da causa, como ativista, como irmã, como estudiosa da área. Nós precisamos realmente correr contra o tempo. Obrigada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez, muito feliz de estar com vocês. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo, doutora Camila, que ontem eu não consegui dar, vou dar de longe agora, doutora Camila. E um beijo ao Moisés, meu grande amigo aí. Perfeito. Bom, então eu agradeço aqui novamente ao Tribunal de Justiça o convite, espero ter cumprido a minha missão, tentei trazer aqui da maneira mais simplificada possível, tentando fugir do juridiquês, que a gente às vezes acaba escorregando, dizer que o meu agradecimento ao Tribunal de Justiça, minha parabenização ao Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, que é onde eu milito, e que tem sido muito firme até a presente data em proteger a vida das pessoas e colocar os interesses de vida acima dos interesses econômicos. Agradecer a confiança do Dr. Moisés em
indicar-nos como advogados para a ADI. Esperamos fazer uma boa defesa em setembro, e agradecer a Lone por todo o carinho que recebeu a nossa mobilização, não só a nossa, sabemos que ela recebeu todo mundo, isso seja dito, mas acho que o papel dela foi fundamental. Então, muitas vezes as leis acabam ganhando nomes, né? Maria da Penha, etc., e eu acho que muitas vezes as pessoas que acabam ajudando e viabilizando a legislação não ganham nome. Então, assim, já aproveito aqui para fazer a minha homenagem à Lone, que viabilizou essa legislação. Se a gente está chegando a essa legislação, é por conta de pessoas como a Lone, que tiveram uma intervenção lúcida, democrática, mas muito firme na condução do projeto desde que chegou na mão do gabinete do senador Romário. O meu abraço, transmita a ele. Foi uma lavada de alma ontem, as colocações que ele fez no plenário. Doutora Camila, foi realmente, o plenário foi lindo ontem. E eu fico até emocionada, muito feliz com as palavras da doutora Camila, porque é uma luta que a gente está travando aqui árdua, não é uma coisa fácil. Mas temos muita esperança de vencê-la. Maravilha, que aula, obrigado, doutora Camila, doutora Lone, doutor Moisés. E, humildemente, em nome do Tribunal de Justiça, agradeço por vocês terem doado esse tempo de vocês para todos nós aqui, magistrados e servidores, que pudemos acompanhar mais essa live, o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam nesse evento alusivo à Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada pela Seção de Acessibilidade lá da CAPES, a Coordenadoria de Apoio aos Servidores. Aproveito para convidar todo mundo para a próxima palestra da CAPES, que vai ser em parceria com a SGP, amanhã, também às 15h, Síndrome do Pensamento Acelerado, uma visão da psicanálise na contemporaneidade. Então, nos vemos amanhã na próxima live da CAPES e SGP. Mais uma vez, doutora Camila, doutora Lone, doutor Moisés, obrigado, e obrigado a todos vocês que estiveram conosco até hoje, até agora, e me inundaram de perguntas. Desculpem, dessa vez eu não consegui dar vazão a todas elas aqui, fui juntando, e espero ter conseguido passar. A gente passa para eles aqui algumas das perguntas que não foram respondidas. Legal, obrigado a todos e até amanhã. Valeu. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, gente.